Para onde vai a sua alma após a morte? Queira você ou não, a sua alma tem um destino, ou para a vida eterna, sendo salvo por Jesus, ou para a condenação eterna. Você precisa assistir este estudo e ser edificado pelo poder da palavra de Deus. Não esqueça que o PDF desse estudo estará no canal do Telegram. Te convidamos para estudar conosco na Universidade do Reino. Muito bem, nós precisamos ver qual é a ideia principal da escatologia, nos mostrando o que há após a morte. Será que existe vida após a morte? Será que nós temos um destino para se viver? Porque muita gente não acredita que há uma vida eterna para se viver com Jesus. Muitos não entendem que nós somos uma composição, e essa composição é uma parte material e uma parte espiritual. E essa parte espiritual veio do sopro de Deus, o ruach, que é o fôlego de vida. Isso formou um nefesh, que seria uma alma, e essa alma precisa, logicamente, de um corpo. E uma pessoa é composta de espírito, alma e corpo. E terminando aqui essa vida acaba, porém a parte espiritual ela terá um destino. E nós temos muitas ideias, dentro até da própria igreja surgem ideias diferenciadas e religiões de monte vão falar, aos montes vão falar suas teorias em relação a essa vida espiritual e o que acontece após a morte. Nós precisamos entender isso. Eu vou levantar algumas teorias aqui rapidinho para poder analisarmos tudo à luz da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, temos os ateus, humanistas, existencialistas. Eles são pessoas que não acreditam no mundo espiritual, não acreditam em Deus, eles somente acreditam numa vida terrena. Aqui você faz, aqui você vive, aqui termina a vida, acabou a história. Aproveite essa vida porque após a morte acabou tudo. Eles normalmente são egocentristas, antropocentristas e se fixam somente na vontade e no querer do homem e logicamente nunca vão acreditar na existência de coisas espirituais, céu, inferno, tudo isso é uma grande conversa para muita gente. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre os ateus. Ateísmo, Ateísmo. Entre tantos que se dizem ateus, existem muitas vertentes e muitas pessoas que também se assumem existencialistas, embora nem todo existencialista ele será categoricamente ateu, mas a maioria não acredita numa vida espiritual e muito menos que nossa alma, nossa vida espiritual terá um destino. E muita gente diz não há vida após a morte, acabou tudo. Mas, em primeiro lugar, nós temos que ver o que diz a palavra de Deus, já que somos cristãos, em relação às pessoas que negam a existência de Deus. O Salmo 14 e o Salmo 53. Você sabia que o Salmo 14 e o Salmo 53, os dois, aliás, são de Davi, e tanto o Salmo 14 como o Salmo 53 são idênticos, são iguais. Você pode comparar isso. Entre tantas curiosidades da Bíblia, nós temos dois salmos que são idênticos. E esses salmos iniciam, logo no primeiro versículo, afirmando: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Diz o tolo, não há Deus, não existe Deus, não há existência de Deus. Então, olha qual é a posição das Sagradas Escrituras mostrando alguém que de fato não acredita em Deus, não acredita na vida espiritual. Logicamente, se ele não acredita num Deus, não acredita num Criador, não acredita numa alma, não acredita num destino dessa alma. Enfim, nós precisamos entender que ser tolo, segundo a palavra do Senhor, é não estar munido ou não ter sabedoria, não estar munido da virtude de temer a Deus e acreditar em Deus. Ora, a própria palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Toda vez que você veja alguém sábio, você vai associá-lo ao temor do Senhor.
segundo as Escrituras, ser uma pessoa temerosa é ser uma pessoa sábia e vice-versa. Então, nós precisamos associar temor do Senhor, crer que Ele existe, saber que é um Deus todo-poderoso. Isso me leva ao caminho da sabedoria, do entendimento. E não acreditar nisso é tolice, é uma pessoa que não conhece, não entende, não sabe de nada. Então, uma pessoa que se diz ateia, uma pessoa que se diz não crente em nada daquilo que é espiritual, na verdade, segundo o conceito das Sagradas Escrituras, ela é tola. Ela é tola, é um indouto, é um ignorante, é alguém que não sabe de nada. Isso é terrível. E já enfrentei algumas pessoas que se dizem não acreditar em Deus. Embora, escute bem, eu sempre digo isso em sala de aula. Até o brasileiro dá para duvidar. Por quê? Porque, querido, nós temos uma formação judaico-cristã. O Brasil foi colonizado por cristãos e nós temos muita fé no Brasil. Então não há raízes suficientes para poder negar ou uma pessoa na sua consciência e subconsciência extirpar de vez o que é essa crença em Deus. Porque, querendo ou não, há pessoas que nasceram no meio cristão ou no meio da fé, vamos falar assim. E elas não têm como negar, mas normalmente nesse país, no Brasil, um ateu é uma pessoa revoltada contra Deus, é uma pessoa revoltada contra a religião e contra pessoas da religião, talvez porque lhe fizeram mal, e há pessoas que são revoltadas contra Deus. E eu lhe digo, como eu posso ser ateu se eu odeio a Deus? Para ser ateu é necessário odiar, ter ódio de Deus. Como eu posso odiar alguém que não existe? Então, eu poderia acreditar que existe um ateu, talvez, numa cultura onde anos, dezenas e dezenas, ou até centenas de anos, é rigorosamente ensinado que Deus não existe. Por exemplo, uma criança que nasce numa cultura como a Coreia do Norte, por exemplo. Sim, aí eu posso acreditar que essa criança, os seus pais não acreditam a Deus, os seus avós não acreditam em Deus, e ele não tem motivo nenhum para acreditar em Deus. Agora, ou qualquer outra cultura onde se nega a existência de Deus, poderá surgir essa cauterização da mente onde a pessoa se afasta dessa crença de poder acreditar e entender que Deus existe. No entanto, porém, todavia, o homem de uma forma única, exclusiva, espiritual, sempre terá tendência a buscar algo maior. Não há nenhuma cultura indígena, que não tenha deidade, ou seja, há ídolos, há cultura para buscar essa deidade. Isso prova de que realmente o ser humano, de uma forma única e exclusiva, dentro do seu âmago, está clamando por um ser superior, a uma busca. E sempre o homem vai estar buscando, queira o ateu ou não acreditar, o homem sempre no seu âmago estará buscando por algo superior, uma razão espiritual, um mundo espiritual que não terá explicação racional. Então pronto, nós podemos lamentavelmente afirmar que no Brasil esse ateísmo está querendo crescer culturalmente, mas não há base para isso, porque o Brasil é um país cristão, um país religioso demais, onde há muita fé. A nação brasileira é uma nação que busca a Deus e acredita em Deus. Então, mesmo assim, há pessoas que se dizem ateus, pessoas que se dizem ateias e dizem, eu não acredito em Deus. E assim muitos afirmam e dizem, não há vida após a morte. Acabou. Muita gente já me disse, pastor, você está sendo enganado, pastor, você é vítima do sistema religioso e você vai perder seu tempo acreditando num céu, acreditando numa salvação. Isso não vai dar em nada. Minha resposta sempre é essa, olha, vamos supor, eu sei em quem eu creio, em quem eu tenho crido, porém, vamos supor que eu esteja sendo enganado e de fato não exista céu nenhum, não exista salvação nenhuma, não exista nenhum tipo de vida espiritual e de fato eu estou iludido com uma fantasia, uma utopia e fui enganado e faço parte dessa grande gama de pessoas que estão iludidas. Se eu morro e de fato não houver vida eterna, eu não vou perder nada.
eu não vou perder nada. Muito pelo contrário, por acreditar nesse céu de glória, por acreditar numa vida eterna, eu me consagrei, me afastei do pecado, me afastei de coisas malignas, me afastei de vícios, me afastei de coisas que não procedem de Deus, da minha crença. Pronto, só vivi bem, vivi em paz, em harmonia e em bênção. Agora o problema é não acreditar em tudo isso e acreditar que não existe vida após a morte e de fato isso for uma realidade. Eu não acreditar a vida inteira e depois me deparar que de fato o inferno existia, que havia um céu de glória para eu ir e havia um inferno para eu passar o resto dos meus dias. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado com essas ideias que estão surgindo e todas elas principalmente são oriundas da rebelião, são oriundas da rebeldia do homem contra o próprio Deus. E hoje em dia, lamentavelmente, temos uma geração que está se revoltando contra os princípios santos de Deus. Então, não há Deus, o ateísmo diz, não existe Deus, acabou, minha alma acaba, perece, termina. O problema é quando você acorde e desperte e veja que realmente você está diante de um Deus todo-poderoso, porque todo joelho se dobrará e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E todos estarão diante do trono dele um dia. E todos aqueles que morreram estarão diante do trono um dia e vão reconhecê-lo como o Senhor. Diz a sua palavra. Então, vamos lá. Primeiro ponto é o ateísta, aquele que não acredita em nada. Eu sei que você já lidou com gente assim. Em segundo lugar, tem os famosos espiritualistas que dizem que a alma em si, temos uma parte espiritual, mas a alma em si ela vai reencarnar. Vou colocar aqui ponto 2, reencarnação, reencarnação. Muito bem, a reencarnação. Para quem não sabe o que é reencarnação, esse ensino que está em muitas religiões também, ensina que a nossa parte espiritual, um espírito, uma alma em si, ela volta a entrar, a nascer de novo em um outro corpo, nasce, volta à Terra e nasce novamente, volta a nascer. Há pessoas que acreditam que essa reencarnação pode ser de uma pessoa para um animal, de um animal para uma pessoa, enfim, e vai passando toda geração, vão passando as gerações e as pessoas, as almas vão reencarnando. Agora, a minha primeira pergunta para alguém que acredita na reencarnação é esta. Em primeiro lugar, da onde vêm as almas, da onde estão surgindo as almas, já que nós éramos pouquíssima gente no início, na criação da Terra, começa com o homem e a mulher, Adão e Eva, e começa a multiplicação. Depois, talvez, houve uma altura onde havia milhares de pessoas na Terra, só que agora estamos em 7 bilhões e alguma coisa. 7 bilhões. Agora, da onde vieram essas almas? E se 7 bilhões, entre todos eles estão morrendo e nascendo, da onde estão vindo essas almas? Já que elas precisam reencarnar, meu Deus do céu. Segunda coisa, a pergunta, para que serve a reencarnação? Todo reencarnacionista vai dizer a reencarnação serve para aprimoramento, para se depurar esse karma, vamos falar assim, ele vai sendo tratado ao ponto de que essa pessoa vai melhorando, vai se aprimorando, vai se depurando, vai se aperfeiçoando. Porque se a pessoa não resolve esse problema desse karma aqui na Terra, ele vai precisar voltar e vamos nos edificando, segundo essa visão espiritualista, para poder nos aprimorarmos. Então, vamos lá. Se são milhões de pessoas que estão reencarnando, de onde estão vindo essas almas? Já que era pouquíssima gente logo no início. Segundo lugar, se todas essas almas estão reencarnando para se aprimorarem, horas, o mundo devia estar uma maravilha, a 1000 maravilhas. Por quê? Porque se esses milhões que reencarnam para se depurarem e melhorarem, o mundo deveria estar perfeito e maravilhoso. Tudo deveria estar funcionando perfeitamente. A humanidade deveria estar cada vez melhor. A humanidade deveria estar mais cheia de amor, mais cheia de paz, mais cheia de harmonia. Não haveria problemas, já que todo mundo está se reencarnando para melhorar. Agora me explica, o que está acontecendo com essa reencarnação que o mundo só está piorando?
Faliu então a reencarnação, o propósito da reencarnação. Todo mundo piora, parece que a humanidade a cada dia está pior. Cada vez vemos mais caos no mundo, cada vez mais vemos o mundo sucumbindo no pecado e na maldade, cada vez vemos mais homicídios, latrocínios, doenças, pragas, tribulações. Meu Deus do céu. Então, para que reencarnar e se aprimorar se realmente esse mundo só afunda? A palavra do Senhor é categórica, diz: o mundo jaz no maligno, perece no maligno. O inimigo reina com o poder das trevas no mundo. E esse mundo está condenado. Meu irmão, chame qualquer científico, qualquer sociólogo e pergunte se esse mundo está caminhando para um destino bom. Não. Até os maiores cientistas declaram de que tudo está apontando para uma grande destruição. Tudo está apontando, a sociologia ensina de que tudo aponta para um grande colapso. Na tecnologia, pode perguntar, no mundo virtual da internet, tudo aponta para um grande colapso. Tudo é tendencioso para que haja uma grande hecatombe. Tudo caminha para um fim. Pode perguntar para um ambientalista, alguém que trabalha com o meio ambiente, você vai ver que tudo está piorando. O clima da Terra está piorando. Tudo está sendo processado para um grande fim. E a palavra de Deus é clara e específica, dizendo que essa terra vai perecer, vai terminar. Essa terra vai acabar. E você precisa entender isso. Pois é, para que a salvação em Cristo, é justamente porque vem juízo, vem condenação. As vidas, as pessoas, o mundo se afastou de Deus e não quer saber de salvação, e vem juízo e condenação, e você precisa ser salvo da ira de Deus, você precisa ser salvo, resgatado, lavado, redimido, porque tudo vai acabar. Então, não acredite nessa conversa de reencarnação. Vou anotar aqui a passagem de Hebreus 9:27. Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois vem juízo de Deus. Você está diante do Senhor. Se você morreu em Cristo, logicamente Deus vai te avaliar e ver se você foi salvo. E essa alma está na presença do Senhor e ela, logicamente, já está salva. Agora, se não foi salva, estará diante do trono de Deus para ser julgado. Então não há esperança após a morte. Vou colocar aqui também purgatório, ó. Purgatório. Muita gente também fala sobre esse tal de purgatório, dizendo que há um lugar espiritual, não sei de onde tiraram essa ideia, mas há um lugar espiritual para purgar, para poder tirar os males. Há um meio termo onde a pessoa pode ter uma chance e precisará se fazer talvez um processo religioso, espiritual, para poder tirar essa alma do purgatório. Aonde está escrito isso? Quem tirou? Quem inventou isso? Aí vou entrar num tema muito amplo. Então, não existe purgatório. A Bíblia é categórica, depois que é ordenado o homem morrer uma só vez, acabou, vai morrer só uma vez. E vem já, logicamente, o próprio juízo de Deus. Então não temos nem purgatório, nem reencarnação. Não há esperança. Morreu, não há esperança. Se não teve salvação, se não recebeu a Cristo Jesus. Mesmo assim, eu digo, um dia haverá um juízo final. Quem tem o direito de julgar e de condenar uma alma, ou tem esse poder, na verdade, de condenar e julgar uma alma, é somente Deus. Somente Deus. Tá bom? Então nós não temos reencarnação nem purgatório. Muito bem. Por outro lado, outros dizem que a alma, ela morre. Olha só, ponto 3. A alma morre. Morre. Meu Deus, a grande mortalidade da alma. Os que aniquilam a alma. Eles dizem que uma vez que a pessoa morre, a sua alma também morre. Meu Deus. Eles se apegam normalmente a... Quando está escrito lá em Ezequiel 18, diz que a alma que pecar, ela morrerá. Olha só como é mal interpretado esse verso e fora de um propósito alegórico. Por que digo que é alegoria? Porque há coisas que nós não podemos interpretar. Há versos, há afirmações que nós não podemos interpretar literalmente. A hermenêutica
me dá esse zelo, me dá essa habilidade para eu vigiar, para saber o que é literal. Lógico, tudo a princípio se interpreta literalmente. Aí, entendendo o literal, eu processo e compreendo se isso é alegórico, figurativo, profético, simbólico, enfim, eu vou discernir. Exemplo, quando Jesus disse, se teu olho é motivo de cair, arranca teus olhos. Se tua mão é motivo de pecar, corta a mão. Já pensou se isso fosse literal? Ou seja, eu não posso entrar numa viagem tendo interpretações categóricas, literais, e sem saber o que está sendo passado ali naquela mensagem. Se já pensou se todo mundo tivesse que furar os olhos depois que peca, olhando alguma coisa errada, cortar a mão, todos nós seremos um toquinho, não teríamos ouvido, não teríamos olhos, não teríamos boca, teríamos cortado as mãos, os pés, seríamos um toco que não serve para nada. Então, não posso interpretar isso literalmente, não posso. Isso está tendo uma figura alegórica de que eu preciso ser radical para extirpar, tomar medidas radicais para tirar o mal de mim. Tenho que fazer coisas às vezes que vão me exigir e me demandar posições autoritárias muitas vezes para poder vencer o mal e o pecado, isso é lógico. Agora, quando diz aqui, a alma que pecar, ela morrerá, está se referindo, essa palavra alma aqui, ó, alma, se refere à pessoa. Lógico, você pode ler no contexto, a pessoa que pecar, ela morrerá. Isso se chama na alegoria, na figura de linguagem, uma metonímia. O que é uma metonímia? É quando você fala uma coisa pelo todo. Quando você diz assim, por exemplo, quantas almas vieram no culto hoje? Quantas almas vieram? Não, vieram 100, 200, 300 pessoas. Sim, mas você usa alegoricamente as almas. É uma figura de linguagem. Quando no Titanic estava todo mundo apavorado para sair do navio, o capitão perguntou, quantas almas temos ainda no navio? Quantas almas? Quantas almas? Só as almas? Não, era quantas pessoas? Uma alma aceitou a Jesus, é só a alma? Não, essa pessoa aceitou a Jesus. Então, é fácil falar de uma maneira alegórica quando há uma boa intenção de saber interpretar essas figuras de linguagem que a Bíblia também tem, aos montes. Você precisa estudar hermenêutica para entender quanta coisa preciosa temos ali nas figuras de linguagem. Então, quando diz uma alma morrer, é uma pessoa morre, não é a alma. Não é exatamente uma alma espiritual, porque a alma ela é eterna. A alma veio de Deus. Olha só, o ruach é o sopro de Deus. E você vai ver duas expressões. Betselemeno kidemuteno. Nossa imagem, nossa semelhança. O barro era necessário, era a parte material. Se somente uma alma pudesse estar aqui na Terra, seria um ser espiritual. Não poderia estar e agir e andar e fazer, porque precisou da parte material, do barro. Deus sopra, ruach, sopro de vida, e esse ser se tornou numa composição alma vivente, certo? Ele pode pensar, mas ela precisa de um corpo. Essa alma precisa da estrutura física, logicamente. Então, assim como um demônio é um ser espiritual, e ele precisa de um corpo para atormentar, e ele precisa estar num corpo físico. Até animais, nós vemos até porcos sendo tomados por espíritos imundos lá em Gadara. Você pode ver essa passagem nos evangelhos, e um ser espiritual pode entrar num corpo físico. E aí é onde vem os transtornos. Então, preste atenção. A composição do homem, essa composição entre o que é a matéria e o espiritual, forma uma pessoa. Forma esse nefesh, uma pessoa pensante. Tá certo? Só que quando ele morre, a parte física volta ao pó. A Bíblia, Eclesiastes 12, 7. Eclesiastes 12, 7. Diz que o pó volta à terra. E o espírito, a parte espiritual, voltará para Deus. Como ela pode morrer se ela volta para Deus? Agora, se essa alma morre e vai para o lugar onde muitos dizem também que
essa alma fica adormecida. Em que lugar ela fica adormecida? Imagina os milhões de almas adormecidas que devem haver, ou almas mortas. Isso não existe. Então, ela volta para Deus, a parte espiritual volta para Deus. E Deus é o único que tem autoridade de pegar essa alma ou levá-la para os céus ou condená-la para o inferno. O único que tem o poder. Ninguém tem esse poder de condenar uma alma. Ela estará nas mãos de Deus e Ele a julgará logicamente. Lógico, nós em Cristo temos a certeza que estando em Cristo estamos livres de juízo, estamos na graça, na bênção da regeneração e agora somos filhos de Deus. Então não podemos dizer que uma alma morre, porque essa substância espiritual ela é eterna. Uma substância espiritual, ela é imortal. E vamos ver muitas passagens, poderia aqui citar muitas passagens. Eu me pergunto, se fôssemos para interpretar uma alma que peca morrerá, literalmente, presta atenção nisso. Uma alma que morre morrerá, se for para interpretar literalmente, então os cristãos também vão morrer e se morrem porque estão em pecado. Que adianta então a salvação em Cristo? Se uma alma que peca morre, então a alma do cristão que também deve morrer, segundo essa teoria, então essa alma está em pecado. Então para que adianta a salvação em Cristo? Para que adianta aceitar e receber a Cristo e a regeneração? Se uma alma morre, é uma alma logicamente do cristão, porque todas as almas morrem, e se eu sou salvo em Cristo e minha alma morre, então eu morri no pecado. Você está me entendendo? Então eu morri no pecado, por quê? Porque a alma que peca morre. Então não é somente uma alma, é uma pessoa que peca morrerá, lógico, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Você pode ver logo na criação. Me lembro agora, logo na criação, quando Deus advertiu o homem e a mulher, disse: o dia que vocês comam dessa árvore, vocês vão morrer. E o diabo, astuto, mentiroso, ele vai lá e diz: não, pode comer que vocês não vão morrer. Não, ele falou que vamos morrer. E a mulher experimenta da fruta, vê que é deliciosa, e ela percebe uma coisa, que ela não morreu. Foi o maior argumento para poder agora dar a fruta para o homem. Então a mulher vê que não morre. Mas espera aí, o Senhor mentiu? Mentiu? Não, porque essa morte era a separação de uma conexão espiritual para com Deus. E essa morte eterna, esse desligamento eterno para com Deus. Se fosse para interpretar que uma alma morre por causa do fruto, ela devia ter comido a fruta e caído dura. Pum, acabou. E se uma alma que peca morre, então se fosse para interpretar literalmente, toda vez que uma pessoa peca, conscientemente pecou, devia cair dura no chão e a sua alma devia morrer. Não deveria existir mais. Então isso não tem sentido, isso não tem nexo, não tem apoio. Por quê? Porque, em primeiro lugar, as Escrituras mostram uma vida espiritual, e o próprio Cristo, até na cruz, ele prometeu para o ladrão que se arrependeu. Um queria descer da cruz, só que o outro se arrependeu porque queria o reino. E o Senhor lhe disse, hoje, Lucas 23, 43, Lucas 23, 43, hoje estarás, hoje estarás comigo no paraíso. Isso dá a clareza de que há uma promessa. Uma pessoa que morre, automaticamente, se ela está em Cristo, ela entra numa dimensão espiritual. Podem chamá-la de paraíso, podem chamá-la de tantos nomes, lugar intermediário, esperando a redenção, mas, na verdade, essa pessoa está num ambiente espiritual, sobrenatural, atemporal, não é o lugar físico. Tire a ideia que o mundo espiritual é regido por dimensões humanas, de tempo, de segundos, minutos, horas. É lógico que essa pessoa não saberá nunca, pode passar 1 milhão de anos, ela nunca terá noção de tempo. Senão, coitados dos que já morreram em Cristo, estão esperando há quanto tempo? Isso não existe. Ou seja, uma pessoa que morre já entra numa dimensão espiritual. Porque na eternidade não há dias, não há separação, não é um lugar dimensionado físico. Nós vamos encontrar muitas alegorias e muitas linguagens figurativas quando se refere ao céu. E já expliquei isso aqui, não podemos ser tolos ao interpretar ao pé da letra as revelações do céu. Alguém me disse, meu Deus, se as portas da cidade
são de pérolas, são pérolas gigantes. Então, peraí, se são de pérolas, tem ostra no céu. Que tamanho são as ostras no céu? Então, aí você começa a perceber que você não pode interpretar toda essa visão celestial de uma forma literal. É lógico que não. Isso é algo simbólico, é glorioso, é poderoso, coisas que olhos nunca viram, aquilo que não desceu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para o seu povo. Então nós não podemos crer que uma alma se mata. Em Mateus 10, 28, Mateus 10.28, o próprio Jesus fala assim, não temam aquele que pode matar o corpo se mata. Uma pessoa morre e ela morreu, um dia vai ressuscitar, o seu corpo ressuscitará, tá? Porque uma pessoa é composta, como eu falei, da parte material e da parte espiritual. Para que essa pessoa ressurja, essa alma precisa do corpo. Precisa do corpo. Então o corpo ressuscitará da terra e se juntará novamente a sua alma para se tornar uma pessoa. Uma pessoa, se ela vai ser condenada, o corpo e a alma, toda a estrutura dela, da sua composição, será lançada no inferno. Por isso Jesus falou, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Não podem matar a alma, ok? Então, pode-se matar um corpo, mas não se mata uma alma, Jesus está falando. Agora, um que tem o poder de pegar essa alma, de pegar o corpo e lançá-lo no inferno. Esse você deve temer. Esse você deve temer. Então, em Mateus 10, 28, você vai ver isso. O que mais poderíamos falar? Tanta coisa sobre essa dinâmica de acreditar que existe uma vida após a morte, tá bom? Nós não podemos nos confundirmos e não podemos entrar em coisas principalmente que não estão na palavra do Senhor. Você sabia que existe um segmento cristão, porque a maioria dos cristãos acreditam que a alma é imortal. A ortodoxia doutrinária tradicional, todas as vertentes maiores assim da visão cristã acreditam que a alma é imortal. Isso você pode perguntar para qualquer cristão. A igreja ortodoxa cristã em si, tradicional, ela diz que a alma é imortal e sempre se acreditou nisso. Aí começaram a surgir modas, invenções. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem gente que precisou ressuscitar Moisés. Sabia que tem aí uma teoria de que Moisés ressuscitou? Para que ressuscitaram Moisés? Isso é invenção. Na Bíblia não tem nenhuma passagem que Moisés ressuscitou. Mas, escute bem, falaram que Moisés ressuscitou. Da onde tiraram essa conversa? Só Deus sabe. Para justificar quando na transfiguração, no monte da transfiguração, apareceu Moisés e Elias. Como se a alma morre, como pode estar lá nessa visão, a visão de Moisés e Elias? Agora me explique. Aí tiveram que ressuscitar Moisés. Agora, quando ressuscitou Moisés, essa é outra fábula e outra história que com certeza vamos ter que ter tempo para explicar. Mas há um destino. Eu quero ler aqui para terminar, Apocalipse capítulo 20, versículo 10 em diante. Preste atenção para que vejamos claramente o destino de uma alma e como ela terá uma eternidade com Jesus, com Deus, ou uma condenação eterna. Diz aqui no versículo 10 de Apocalipse 20. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aqui a igreja não está sendo julgada, ela julga. Aqui são todas essas almas que não receberam a Cristo. Deu o mar os seus mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte,
o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a grande realidade para quem não recebeu a Cristo, não tem a Cristo e não teve a salvação, a regeneração em Cristo como Filho de Deus. E aí aparece agora a glória de um céu. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi uma grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Meu Deus, esse é o destino de quem aceitou a Cristo e quem não aceitou a Cristo. Então você tem o poder para decidir se você recebe esse evangelho de glória e é a verdade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te graça e que você entenda a palavra do Senhor.